exortação, para exortar, aliás, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jeremias, louvado significa exortação e elevação por Deus. Javé exalta, eleva. Javé, louvado seja o nome do Senhor Jesus, enviado por Deus ou indicado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. De fato, louvado seja o Todo-Poderoso. Todos no mundo já conhecem essa palavra. Louvado seja o Todo-Poderoso. Aqui, louvado, já possamos sentir a presença de Deus. Aqui possamos, louvado, ver Jesus trabalhar. Aqui é um encontro de vaso, a qual foi, louvado, me convidado para estar. Aqui, porém, tem bastante vaso, louvado seja o nome do Senhor. É sinal que o negócio vai ficar bom. Louvado seja o Todo-Poderoso. Se você, louvado seja, não se sentir louvado se sentir envergonhado ou triste, você vira para o teu irmão do teu lado e diz: você me empresta o teu vaso? Porque aqui dessa noite eu vim para sair cheio do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Você não saiu da tua casa, louvado seja o nome do Senhor, para ver cantor, para ver preletor, para ver músico, para ver, louvado seja o nome. Você saiu para ser, louvado seja, cheio da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado a palavra que vem em Jeremias: levanta-te, é uma ordem, reage e assume a vida. Louvado seja o Todo-Poderoso. Louvado, desce a casa do oleiro, desce, é se humilhar. Louvado, se você quiser ver algo acontecer sobrenatural na tua casa, na tua vida, se humilha, desce. Louvado, enquanto você descer, louvado, a casa de Deus, a casa, louvado, do Senhor, quer dizer abrigo, repouso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você desce para ouvir, e quem ouve, louvado seja o nome do Senhor, entende, e louvado seja o Todo-Poderoso, que aquilo que está acabado começa a recomeçar. Aquilo que está, louvado, destruído, começa, louvado seja, a entrar no prumo que Deus quer. Ele diz assim: Jeremias, louvado seja o nome do Senhor, desce a casa do oleiro. Ele obedeceu. Louvado seja o Todo-Poderoso. E ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja o Todo-Poderoso, ele ouviu a palavra de Deus. Louvado, quantos estão na casa de Deus já não ouve mais? Quantos estão na casa de Deus e já está morto, já está frio? Porque o interessante é que quando ele convida Jeremias para descer, Jeremias desce, olha, desce a casa do oleiro, começa a observar. O oleiro estava trabalhando, louvado seja o nome do Senhor. O vaso que ele estava fazendo se quebra, louvado seja o nome do Senhor. E o oleiro, quando ele, louvado seja o nome do Senhor, a casa do oleiro, quando ele, louvado seja, começa a movimentar, a Bíblia fala que significa, louvado significado da casa do oleiro é movimento. Ou seja, Deus trabalha no movimento. Enquanto nos critica o movimento, ele está assim, ele está movimentando. E para você entender, você é rápido. Louvado seja o nome do Senhor, para você entender. Enquanto está em ruína, louvado seja o nome do Senhor, ele fica e fala assim: fica tranquilo, fica tranquilo. Eu trabalho assim, girando, eu trabalho movendo. Porque louvado seja o nome do Senhor, vaso parado, louvado não recebe nada. Vaso parado não tem nada. Vaso parado só dá problema. Eu vim como profeta, e eu te prometo uma coisa: eu vou entregar tudo aquilo que está instalado no meu coração. O interessante é esse, Jeremias, porque aqui eu vou te instruir a você, louvado seja, a você chegar e dizer para o povo de Israel: desce, Jeremias, louvado seja o nome do Senhor, aqui eu vou te ensinar. Você quer ver uma coisa? Louvado seja o nome do Senhor. Está difícil, tá? É Deus te ensinando. Louvado seja o nome do Senhor. Está ruim, tá? É Deus te ensinando. Porque quando o louvado Jeremias desce e começa a contemplar aquilo que Deus começa a fazer, louvado seja, ele começa a entender. Porque na Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, quando ele começa a trabalhar, e louvado seja no meio, a Bíblia fala que no meio do movimento o vaso se quebra. E quando o vaso se quebra, louvado, interessante é que o meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nos chamou pelo nome, louvado, nos deu identidade nova, louvado seja o nome do Senhor. Ele não nos deixa para trás porque quebramos. Olha lá, enquanto você enxerga o meu defeito, Deus enxerga a solução.
Enquanto você me critica, enquanto você me critica, talvez porque eu estou rodando, pulando, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou de uma coisa, é Deus moldando meu vaso. Eu não estou preocupado que pensa de mim, pastor. Eu estou preocupado quando eu sair da mão do oleiro, é sinal que eu estou muito ruim. É sinal, louvado seja o nome do Senhor, que eu estou andando em direção contrária. Mas quando eu estou diante de Deus, eu posso me quebrar. Ele está girando, ele está movimentando. Eu chego aqui na igreja, eu canto mal. Eu chego aqui, eu não prendo direito. Eu chego aqui, eu toco. Mas louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu chego, eu faço. É sinal que ele está trabalhando. É sinal que ele está trabalhando. E quando ele trabalha, louvado seja o nome do Senhor, ninguém vai entender, não é para entender. É para você, louvado, dizer: Senhor da glória, está difícil, mas não para de modelar. Está difícil, não para de trabalhar. Está difícil, não para, Senhor, não para. Porque o meu vaso está quebrado e está rachado, mas torna a fazer de novo. Ai, decomando que andará na cega. Quem está comigo nessa casa? Quem está comigo nessa noite? Eu estou no encontro de vaso. Eu estou no encontro de vaso. Eu estou no encontro de vaso. Louvado seja o homem com as suas fraquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele acaba se arrastando. Mas o Deus, louvado o oleiro que representa o Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não deixa ninguém para trás. Ele não deixa. Louvado, ele chega. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pega o vaso. Louvado seja e começa a transformar. A transformação do vaso é doloroso, pastor. Louvado seja, ele nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Que quando Jeremias desce a cavaleira, ele pode contemplar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O oleiro certamente podia pegar aquele vaso, louvado seja o Todo-Poderoso, e jogar de canto no canto, louvado, e pegar e fazer outro vaso. Não, ele faz ao contrário. Ele pega aquele vaso, louvado seja o nome do Senhor. Ele, louvado seja, joga a argila, ele joga a água e começa a modelar, e começa a trabalhar. Enquanto o vaso está gemendo, chorando, dizendo: ai, louvado seja, ai, e louvado seja, parece, louvado seja o nome do Senhor, que ele está, louvado, muitas vezes bebendo a cachaça, fumando nas drogas. Louvado seja o nome do Senhor, e Deus dizendo assim: eu não desisto dele, eu não desisto dela, eu não desisto dele, eu não desisto dela. E parece que comigo eu não sei o que fazer. Ai, Senhor da glória, ai, meu Deus do céu, enquanto está chorando, gemendo, chorando, e Deus diz assim: não desista, não desista, não desista, não desista, porque eu não desisti de você. Eu vou te dizer para você nessa noite: o oleiro não desistiu de você. O oleiro não desistiu de você. O oleiro não desistiu de você. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pega, quando você diz assim: eu não vou pregar mais, não vou andar mais, ele pega e começa a amassar. O vaso se rachou porque não aguentou o processo. Aguenta o processo. Aguenta o processo. Aguenta o processo. Só aguenta o processo é não oração em jejum. Enquanto, louvado seja o nome do Senhor, pode estar tudo em ruína. Você tem que, louvado seja, entender que o oleiro está amassando, está amassando, está amassando, está amassando, está amassando. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto tem uma geração que, louvado seja o nome do Senhor, está criticando, louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz assim: não critica, não critica. Não é, louvado seja o nome do Senhor. O 12 anos do congresso vai ter mais, não critica, não critica, não critica. Louvado seja o nome do Senhor. Só pega, louvado seja o nome do Senhor, faz o melhor. Ai, decora cantar na serve o processo. O processo, Jeremias pode contemplar o processo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, do processo de transformação.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O processo de transformação é por isso que muitas vezes, como já foi falado aqui, você pede: Senhor, me dá. Senhor, eu quero chave, eu quero carro, eu quero casa. Louvado seja o nome do Senhor, não dá. Porque Ele está te preparando para tu obter. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes você fala: Senhor, me leva em tal lugar. Eu quero ser, não sei o que, eu quero estudar isso. E Ele não permite. É porque Ele está te preparando, está te moldando. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ferramenta não amolada. Louvado seja o nome do Senhor. Mais merda, mais besteira. Mas a ferramenta que está afiada, ele corta para lá, ele corta para cá. Satanás joga certo, ele diz: Satanás, não, aqui não, aqui não, aqui não. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que é a preparação. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você entra na casa de Deus, um culto como hoje, louvado seja o nome do Senhor, e começa a adorar Ele, Espírito de verdade, Ele diz: aqui não, eu estou moldando, eu estou moldando. Nem todo vaso que racha é sinal que ele está fraco. Nem todo vaso que se racha é sinal que ele está fraco. Eu estou preparando, mas quando Ele voltar, pastor, quando Ele voltar, mas quando o vaso se erguer, quando Ele dizer assim: o vaso agora está pronto, o vaso agora está pronto, é desse jeito que eu quero. Satanás não vai aguentar, Satanás não vai aguentar, porque louvado verdadeiramente o oleiro está